pode se sentar, meu querido e minha querida. Quem já me conhece, que já está comigo já há alguns anos, sabe que eu peço você para abrir a palavra e nós vamos ler aquele versículo. Não se preocupe, mesmo que algumas coisas possam ser colocadas diante do que nós vamos ler, é o próprio Espírito nos guiando nessa noite, amém? Se eu posso dar, e vou dar, não é, um tema para a nossa ministração, vamos para o mar alto. Eita glória, aleluia, aleluia. Estamos indo para o mar alto, não a esmo. Nós estamos indo em obediência a uma instrução. Nós temos feito isso todo o tempo. A cada culto, você se dirige para águas mais profundas. Você já reparou? Você já deixou a beirada há muito tempo. Já deixamos de ser criancinhas. É claro que existem crianças nascendo de novo, não é? Filhos nascendo de novo todos os dias. E o Senhor se alegra e nós nos alegramos com isso. Mas a cada dia nós temos ido para águas mais profundas. E hoje, pelo texto, nós estamos sendo inspirados pelo próprio Deus a irmos para águas mais profundas ainda. Aleluia! Por quê? Porque o nosso foco está em Deus. O nosso foco não está nas circunstâncias, não está nas coisas que estão acontecendo. Porque nós queremos viver o extraordinário, porque é direito nosso. Aleluia! Eita glória! Eu acordei hoje, aliás, a partir do momento que eu soube que estaria aqui ministrando, uma musiquinha começou a tocar no meu coração. E eu achei estranho. Talvez na minha mente, eu não sei, mas porque eu me lembrei. Pedro, Tiago, João no barquinho, né? É isso? Eu nem conheço, gente. Eu nunca dei aula, vocês sabem. Eu não dou aula para as crianças. Mas eu fiquei com aquilo, eu falei, que coisa é essa, gente? Né? Mas era uma musiquinha de Jesus. Então, eu não refutei, deixei aquilo crescer no meu coração. E logo, o texto de Lucas 5 surgiu no meu coração. Falei, opa, já tá vindo, né? Falei, Senhor, eu quero uma palavra, não é? Porque todo pregador tem palavra, irmão. Nós não temos palavra só porque vamos pregar, nós temos palavra, porque nós vivemos essa palavra. Nós temos que viver essa palavra todos os dias, como todo mundo. Nós acordamos e temos que escolher viver pela fé ou pelo medo, pela desesperança. Nós acordamos todos os dias e temos que decidir se vivemos pelo fruto do Espírito ou pelas obras da carne. É como você, todo mundo. O que nós temos que experimentar, querendo ou não, é obedecer essa palavra, é viver essa palavra. Por quê? Porque não queremos ser achados de forma indigna dela. Amém? Aleluia! Então vamos seguir aqui com Pedro, Tiago e João no barquinho? Lucas 5, eu gosto da versão revista e atualizada. Vou usar essa versão exatamente porque a maioria de nós atrás com mais facilidade, amém? Então, você acredita que essa é uma mensagem vinda do trono? Toda palavra de Deus é uma palavra que pode mudar a sua história. Toda palavra de Deus que eu e você acatamos no nosso coração, ela tem o poder de mudar a nossa história, de mudar tudo aquilo que nós temos vivido. Por que nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade? Porque ela é a única verdade com o poder, eu ia dizer capacidade, mas não é isso, é poder mesmo. Com o poder de mudar realidades. Quando você nasceu de novo, uma realidade na sua vida foi mudada. Você era pecador e agora você é justiça de Deus, você é filho de Deus. Você e eu somos amados do Senhor, somos salvos, somos sarados, somos curados, somos prósperos, somos benditos, somos felizes. Somos o povo mais feliz dessa terra. E não é porque temos ou porque não temos, é porque somos. É porque podemos, é porque fazemos, segundo aquele que já habita em nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, vamos lá. Você abriu em Lucas, capítulo 5? Começa assim, no versículo 1. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E aí, quando nós falamos de margem, de praia, muitas vezes, nem sempre está falando de praia, naquela praia que nós conhecemos, ok? Quando fala de margem, aqui nesse caso, é daquele grande, imenso lago, esse lago aí de Genezaré. Aleluia! Eita glória! Eita glória! Estou feliz demais por hoje. Aleluia! Aleluia! Eu gosto de ver as situações pelas quais Pedro passou.
Não sei você, mas eu observo Pedro como gente igual a gente. Né? E ele é. Pedro, a pessoa fala, Pedro, o sanguíneo, o colérico, ele era tudo. Só Jesus deu jeito nele. Graças a Deus. Porque naquilo que ele vivia, ele ia recebendo do próprio Jesus, ou seja, da própria palavra encarnada, ele ia recebendo instruções de como viver o melhor dele mesmo, uma vez que se encontrou com aquele que nos torna melhor. Para o melhor, nós fomos criados por Deus. E em Cristo Jesus voltamos a ter a oportunidade de viver o melhor em todas as situações. E aí, como sempre, ele, aleluia, foi além do que ele mesmo conhecia apenas. Ô glória. Fica ligado, irmãos, fica ligado. Vamos a um bom caminho. Por quê? Porque ele decidiu confiar. Ele decidiu confiar na palavra de Deus, na palavra viva de Deus. Ele decidiu confiar naquilo que Jesus dizia, naquilo que, claro, ele sabia, decidiu crer daquele que viria, observou Jesus como aquele que viria, e a gente vai ver a importância de focar exatamente nisso, focar em Deus, focar na palavra de Deus, independente da circunstância, independente de estação. Por quê? Porque senão, irmão, você vai terminar esse ano como terminou o ano passado, vai começar o outro ano como começou esse ano, achando que não aconteceu o que tinha para acontecer. E agora? Agora eu tenho que esperar para o ano que vem. Se a gente viver só de estação, irmão, a gente vai viver achando que está em perda. E aí a gente olha a estação, a gente olha a circunstância e não ouve a palavra, não absorve a instrução da palavra e não vive o extraordinário. Primeiro porque o ano não acabou. Mas só tem sei lá quantos dias, eu nem conto. Eu sei quanto tempo falta para o casamento do meu filho, mas para quanto tempo falta para o ano acabar, não sei não. Para mim é tudo a mesma coisa. Esses dias, não sei quem me perguntou, foi nos últimos feriados. É feriado de quê? Sei lá, eu não vivo por feriado. Eu vivo pela palavra. Mas você também está exagerando. Não, porque dona de casa não para de trabalhar. É feriado para quem trabalha fora, né? Aí a pessoa, claro, que vai entender, vai perceber as estações, esse tempo de feriado diferente. Mas, para mim, o que importa é o que está acontecendo em Deus. Porque se eu não foco nele, assim como você, eu me perco. Eu vou acabar olhando para a circunstância. Eu vou acabar contando com a estação e não com Deus. Eu vou acabar contando com o meu salário e não com Deus. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que trabalhar, amém? Às vezes as pessoas escutam certas ministrações e dizem, eu falo isso porque eu tenho um lá em casa que fala isso. Mas está vendo? Mania do povo crente dizer que não precisa trabalhar. Quem falou que não precisa trabalhar? Onde você ouviu isso? Em qual igreja? Não foi aqui. Aqui você é estimulado a trabalhar. Mas independente do seu patrão dizer, acabou o seu tempo aqui, e agora? E agora nada, você tem um Deus. Eu tenho um Deus. A gente não vive de circunstância, assim como não vivemos de... mas aí vem o pessoal né? Eu entendo, eu sei, é verdade, mas a palavra diz que existe tempo para tudo. Sim, existe tempo para nascer e para morrer, mas ninguém quer morrer. Todo mundo que fica doente, sabendo que a doença gera a morte, não é? Claro que gerada lá atrás pelo pecado, mas isso é outra história. Mas vai tentar ficar curado, vai buscar ficar curado, não é assim? Então, tem tempo para tudo? Tem. E principalmente para uma vez que você conheceu a palavra de Deus, viver pela palavra de Deus. E a palavra de Deus te instrui a não viver pelo que você vê, pelo que você sente, nem por circunstância. E se a estação não for favorável e você olhar para ela, você não vai ouvir a saída daquela estação, dada por Deus. Que é o que podia ter acontecido aqui. Pedro, Tiago e João no barquinho, além de todos os outros que saíram para pescar naquela noite, poderiam ter ficado só com a frustração. Mas aí a gente lembra do quê? Não, Jesus falou para ele, lança-te ao largo e lança a rede. Vai para o largo e lança a rede. Mentira, tem algo antes disso.
Tem algo muito mais importante que isso antes de ir ao largo e lançar a rede de novo. Pedro, Tiago e João, principalmente Pedro, porque foi, né, quem a gente vê na história atuando, falando, e a gente vê aqui a atuação maior. Nós vemos que havia a frustração. Irmãos, eu habitei, não é, morei numa colônia pesqueira no Rio de Janeiro por mais de 20 anos. Eu sei como eles se sentem quando eles vêm de uma pesca e não trazem nada. Eles são cobrados pela família, eles são cobrados pela população local, porque a população local é a primeira a estar lá às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para pegar o pescado mais barato, no barco. Aí quem vai cobrar deles também? O comerciante e o próprio comércio deles. Porque eles não vão vender, eles não vão ter para a família, eles não vão ter para os próprios sonhos, então a frustração se instala. E eles bebem, se bem que bebem, pescando ou não pescando, eles bebem. Mas bebem mais quando não pescam. Aleluia. Irmãos, havia algo para acontecer aqui. Nós não podemos tirar Deus da equação do milagre. Se eu preciso de um milagre e tiro Deus no porquê, na circunstância, olhando para a estação. Mas essa estação é assim mesmo. Tá, essa estação é assim mesmo, mas eu vou deixar assim mesmo por isso mesmo? Essa é a estação das vacas magras. E porque minhas vacas estão magras, eu não vou dar comida para elas? Para fazê-las engordar? Tem um gato no nosso condomínio que todo mundo quer dar fim do pobre do bicho. Eu fui procurar a lei natural que protege ele, porque queriam deixar o bicho sem comer. Eu falei, vocês não vão matar esse bicho de fome, não. Mas não vamos jogar ele fora também, não. Até que ele seja adotado, a gente vai dar comida para ele. Porque Deus diz, inclusive, sobre isso. Cuida dos animais que estão diante de você. Crente não maltrata bicho. Não chuta cachorro, não amaldiçoa os filhos, não fala mal com a esposa, não responde ao marido. Crente anda segundo a palavra de Deus. Crente não anda segundo Paulo, Apolo. Não, crente anda segundo a palavra. Estávamos falando sobre isso hoje. Nós não andamos segundo A ou B, andamos segundo as regras do céu. Se o céu diz que é para ser assim, eu não vou andar junto com ninguém que diz que não é para ser assim. E vou ser contra todo aquele que diz que é o contrário. Porque a igreja na terra é a resistência contra o mal. Não é contra A e B, mas contra o mal, nós somos. Aleluia, aleluia. Esse foi bônus. Glória a Deus, aleluia. Deus está, irmãos, Ele fez o tempo para a gente não se perder. Mas Ele é. Aleluia! Ouça a instrução, creia, confie. Agora, como é que a gente vai ouvir a instrução se a gente está ouvindo os nossos desesperos? Ouvindo as circunstâncias? Ouvindo o que lá fora o mundo está dizendo? Mas você não está vendo o que está acontecendo? Não estou vendo. Porque senão a gente vai viver de OVNI. Agora inventaram uma tal de uma história que Jesus vem de OVNI. É tanto OVNI que vê. Não, Jesus só pode estar vindo de OVNI. Não está escrito isso na palavra, irmão. Se não está escrito, eu jogo fora. Seja de quem venha. Pode ter 400 anos de ministério. Vai ficar com aquela palavra para o inferno, como Jesus disse para Pedro, que não estava falando. A gente para e pensa e imagina. Quando Pedro disse, Senhor, não faz isso com o Senhor, não. Quem disse que a gente vai deixar o Senhor morrer desse jeito? O que Jesus disse? Pedro, eu sei que você está emocionado, que você gosta de mim. Né, que você só está cuidando de mim. Não falou isso não, falou, para trás de mim, Satanás. Arreda, coisa ruim. Porque eu sei o que eu vim fazer aqui. E nós, o que viemos fazer aqui? Ou o que estamos fazendo aqui? Nós não podemos passar por esse mundo sem deixar um legado. Nem que seja de resistência. Contra o mal. Não é resistir contra o A ou contra o B. É resistir contra o mal. Igreja, eu e você, corpo de Cristo na terra, não compactuamos com nada que é contrário à palavra de Deus. Mas os tempos e estações, está vendo como se a gente se apega a tempos e estações, a gente peca? Só a tempos e estações? Se no tempo e na estação
Deus estiver no comando, ok. Agora, se alguém diz o tempo e a estação mudou e as coisas de Deus mudaram, arreda Satanás. Porque as coisas de Deus não mudam. Amém? Aleluia! Então, contextualizando aqui a passagem, a gente vai meditar um pouquinho aqui nessa passagem. Jesus vai instruir, olha que interessante. Eu vou ler com você, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Lembrando que Lucas capítulo 5, verso 1, vem depois de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo, olha que revelação. Mas é importante, sabe por quê? Porque as pessoas tiram do contexto. E esse texto não está isolado na Bíblia, ele vem de um contexto, onde Jesus é batizado, recebe da unção do Senhor, começa a fazer todas as coisas, pregar na unção, agir na unção, no poder e na palavra, começa a ser reconhecido em todos os lugares antes de chegar. Passa por aquela situação no deserto, várias tentações, vence a todas na palavra e no poder do Espírito Santo, vai ao templo e diz, está vendo isso daqui? Que está dito aqui, Lucas 4,18, que todo mundo conhece de cor. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Então, é de mim que está falando. Fecha o livro e diz, agora está feito. E ele continua avançando, aí ele cura umas pessoas numa determinada cidade, vai para a cidade dele, diz que lá, na própria cidade, é o único lugar onde o profeta não tem honra, não fala como estabelecendo uma doutrina, mas ele fala com tristeza a respeito de nós olharmos sempre para a circunstância e não para a palavra. Não tendo nós consciência da presença, nem relacionamento com Deus. Muitas vezes deixamos passar uma instrução de Deus porque conhecemos o vaso que nos fala. E eu não vou receber dela não, porque eu não recebo de mulher. Problema. Você em casa, se não recebe de mulher, problema. Meu marido aprendeu a receber da esposa. Quando eu estou aqui, eu sou a ministra, eu não sou a esposa dele. Desci daqui, eu volto a ser a esposa dele. Ele é o sacerdote, eu continuo sendo a esposa. Mas ele aprendeu que se ele quer receber algo de Deus, ele recebe da unção na minha vida. Aleluia! É assim, irmãos. Senão a gente vai deixar de receber do irmão que está do nosso lado só porque a gente sabia que ele vivia no bar. Vivia no bar, agora fala com Deus. Se ele nasceu de novo, fala. Fala e escuta. E recebe revelação. E impõe as mãos e cura o enfermo. Se ele crê, no nome de Jesus, ele faz. Aleluia. É muita coisa ao mesmo tempo. Mas segura aí. Vai segurando a sua parte. Recebe, irmão. Aleluia. E olha aí. Irmãos, que coisa extraordinária. Antes que Jesus entre nesse barco aqui, ele está vindo dessas histórias todas. Ele cura um lunático. Ele passa e as pessoas reconhecem que ele prega com autoridade, ensina nas sinagogas de forma diferente, é expulso de um lugar, é quase jogado de um despenhadeiro, e um monte de coisa acontece, aí chega aqui em Lucas 5. Aí tem a cura da sogra de Pedro em Lucas 4. Só que enquanto a sogra dele está sendo curada, se você presta atenção, aqui no texto nós vamos ver que esse Pedro vai estar na manhã seguinte da noite que a sogra dele foi curada. E à noite ele está fazendo o quê, então? O que ele está fazendo? Pescando. Pode falar. Quando a tia Martinha diz que pode falar, pode falar. Ele está pescando quem? Pedro, Tiago, João no barquinho. O resto da galera, que era pescador, estava lá na pesca. Porque a gente sabe, irmão, pescador pesca quando? De noite. Tem as marés, tem as... né? Tem aquilo que acontece para que tudo seja favorável à pesca. E aí a gente chega aqui, em Lucas 5. Certa vez, quando a multidão... Como é que essa multidão aperta?
Jesus vai pregar num lugar, vai pregar em outro lugar, chega num lugar, as pessoas dizem, não vai embora ainda não, prega pra gente, continua falando sobre cura. A gente tem visto um monte de gente ser curado, nós temos visto pessoas serem libertas de demônios. Não deixa a gente ainda não, e vão atrás dele. Ele chega lá na praia, não tem mais para onde ir. Diz a palavra que a multidão aperta ele. E aí esse povo aqui, esses meninos, Pedro, Tiago, João, no barquinho, estão chegando de volta da não pesca. Quando ele olha na praia, os dois, esse povo e quem veio da pesca, já está lavando as redes, porque tem que lavar a rede. Isso é para uma outra pregação. Mas eles estão já lavando as redes, dado por encerrada a pesca, provavelmente já enrolaram e guardaram no barco. Ele chega, encontra os meninos desse jeito, e a primeira instrução que Pedro acolhe e obedece não é faz-te ao largo e lança a rede novamente. Não é. Cansado, exaurido, chateado, frustrado, mas provavelmente chegou até ele as histórias das curas, da palavra de poder, não é? Porque o que a gente vê é exatamente isso aqui, irmão. Que apesar de frustrado, não é? Nós não podemos esquecer que há um milagre que vai acontecer, mas ele não focou no milagre, ele focou em obedecer. Por quê? Porque ele já tinha ouvido que Jesus vinha fazendo coisas grandiosas e pregava com autoridade. Ouviu, provavelmente, algumas ministrações, soube da cura da sogra dele. Nesse caso aqui, a gente vê que ele estava aqui, gente. Pedro estava aqui. Né? Certa vez, quando a multidão apertava Jesus, já era essa parte aqui, ele chega nesse lugar para ouvir a palavra de Deus. Ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam já descido do barco e estavam lavando as redes. Entrando num deles, a gente sabe que é no de Pedro, João e Tiago, no barquinho. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, ok? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Você imagina que aqui, você ouvindo a palavra, você se prepara para ouvir a palavra pelo menos por 30, 40 minutos. Ali era um tempão. A gente vê Paulo pregando, o menino cai, dorme na janela, cai lá de cima, morre, eles ressuscitam o menino. Eram um monte de horas pregando, ensinando. E eles queriam mais. Não ficava igual a gente. Ai, meu Deus, que horas que vai acabar? Ai, meu Deus, estou com fome. Por que não comeu antes de vir para cá? Ah, não deu tempo. Não deu tempo porque a gente não se organiza. Porque a gente tem que levar as coisas do Senhor mais a sério. Porque o que a gente vê aqui é um homem cansado, exausto, exaurido, frustrado, cheio de cansaço, mas por tudo aquilo que ele já tinha visto, já tinha ouvido. Ele decidiu colocar a frustração dele, o cansaço dele, o que ele achava que devia ter acontecido e não aconteceu, de lado, para levar Jesus no barco até um lugar onde Jesus ia falar. É só olhar o Sermão do Monte. É um monte de coisa que ele fala. Você sabe tudo que ele fala no Sermão do Monte? A maioria de nós não sabe não, porque nunca parou nem para ler. Ah, é muito grande. Quem já leu o Salmo 119? Eita, mas aí você também quer demais. Por quê? Se Deus disser para ler. Ah, mas se Deus disser, Ele já disse. Leia, ouça a minha voz. E aí o que a gente vê aqui é que esse pessoal decidiu abrir mão do que estava sentindo ou não, do que tinha ou não tinha pescado, e levar o mestre para pregar. Vamos esperar. E está ele pregando. Como ele vinha pregando sobre cura, sobre algumas coisas que nós vemos no capítulo anterior, muito provavelmente aquilo ainda agregou fé. Porque como a fé vem? Ouvindo pela palavra de Deus. Jesus é o verbo encarnado. Jesus é a palavra viva de Deus, e estava ali falando, e ele se enchendo da palavra. Pronto, irmãos, ele estava para levar provavelmente o mestre de volta para a terra.
Muito provavelmente. Porque a resposta que ele dá para o mestre é exatamente a que mostra que ele estava pensando que ia esperar ali, Jesus ia pregar, ia despedir as multidões, e eles iam voltar para a terra. Aí vamos lá. Ao que disse Simão, aí ele diz, no verso 4. Quando acabou de falar, Jesus acabou de pregar, de ensinar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Só agora. A resposta de Simão mostra que ele tinha pensado que eles iam voltar para a terra. Porque ele diz o quê? Disse Simão: mestre, ele já reconheceu Jesus como mestre. Olha que coisa extraordinária. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas, segundo aquilo que eu já ouvi, segundo aquilo que já preencheu meu coração, segundo a fé, que não é a fé do tipo de Deus, mas é a fé salvítica, é a fé que ajuda o Espírito Santo a convencer o ser humano, antes mesmo da fé do tipo de Deus vir habitar em nós. Eita glória! Segundo isso, ele diz, debaixo da tua palavra, ou sobre, o Senhor lançou a palavra, eu vou lançar sobre ela a minha rede. Uau! O Senhor lançou para mim a sua palavra, eu vou sim naquela entrevista. O Senhor lançou a sua palavra e o Senhor já se fez cura na minha vida. Eu não vou ficar com o resultado apenas do médico. O Senhor lançou a sua palavra, eu não vou ficar com o que disseram na minha infância. O Senhor lançou a sua palavra. O Senhor lançou a sua palavra, porque Ele enviou a sua palavra e já nos curou e nos livrou do que era mortal. Aleluia! Eita glória! Eu não sei para que eu vou para a igreja hoje, principalmente para aquela igreja. Para isso! Deixa de ser incrédulo, crente. Deus fala nessa terra. Deus tem profetas, Deus tem seus ministros. Creia nos seus ministros e na palavra de Deus. E viva o que ela traz para nós. Aleluia! Eita glória! A frustração podia ter impedido Pedro de viver um milagre. Mas ele disse, sobre a tua palavra, mestre, trabalhamos a noite toda ele estava fazendo outras coisas, o mestre, ok? Inclusive curando e sarando. Nada apanhamos, mais sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, ou seja, eu ouvi, confiei, obedeci. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia! Feito isso, apanharam uma tão grande quantidade de peixes, de modo que as redes já se rompiam. Acenaram então para os companheiros que estavam no outro barco, sei lá quem eram, mas ele, Tiago e João já não conseguiam mais segurar aquelas redes. Tinha muito peixe. Aleluia! E aí, para que viessem ajudá-los, eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João. Olha eles aí no barquinho. Filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Pedro. Gente, não era pouca coisa que eles tinham, não. Aleluia. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando eles os barcos para a terra, fizeram exatamente o que a gente cantou aqui. Deixaram tudo e o seguiram. Nada mais tinha valor, nada mais tinha valor excedente ao de Jesus.
Nada mais excedia a Jesus na vida deles. O que importava para eles era o que ele tinha recebido da parte de Deus. Agora, olha a importância, irmãos, da gente manter o foco em Deus, na palavra, em Jesus, e não nas circunstâncias, não só nas estações, não só naquilo. Mas há tempo de isso e de aquilo. Sim, há tempo, mas é o que eu falei. Se houve algum momento, algum tempo, onde o sintoma chegou, você não vai se livrar dele? Por que a gente vai permanecer na miséria? Por que a gente vai permanecer na reclamação? Por que a gente vai permanecer como éramos? Nós temos que avançar para aquilo que Deus tem de prosperidade de dentro para fora. É sermos exatamente aquilo que Deus nos chamou para ser. Por quê? Porque Pedro confiou na palavra. Agora, como que Pedro confiou na palavra? Por quê? Eu vou ajudar você, lembrando a você, que você não é incrédulo porque você não entende algumas passagens ou se pergunta sobre algumas passagens, porque eu acabei de dizer. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus. Porque eu sei que existe uma outra passagem, ou parecida com essa, não é? Depois da ressurreição de Jesus, mas essa daqui é antes dele conhecer, dele andar totalmente com Jesus. É a partir daqui que ele segue Jesus. E aí? Da onde veio tanta confiança? Lembra que eu falei? Essa fé, ela é uma fé que existe. É a fé salvítica, é a fé que ajuda a mim e a você a abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo nos convencer das coisas de Deus. Então, a confiança na palavra de Deus. Pedro confiou em Jesus, na palavra de Jesus, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Foi do nada? Não foi do nada. Aquilo que aconteceu, que culminou no milagre, foi do nada? Não, e nem começou no que foi lança-rede. Não foi isso. Ele primeiro obedeceu à instrução de, vamos mais para o fundo que eu preciso pregar para esse pessoal. Vamos, mestre, vamos sim. Porque a autoridade com que o Senhor tem pregado, tudo que o Senhor tem pregado tem salvado vidas, tem curado pessoas, tem libertado pessoas, inclusive curou a minha sogra. Se ele já sabia, ou se chegou a ele, de como chegou a ele, não interessa. Ele já sabia que Jesus era aquele que fazia diferença na vida das pessoas. Então, não foi do nada, irmãos. Você lembra que onde, uma vez, se não falha a minha memória, foi Douglas que ministrou sobre isso. Toda vez que é Jesus que está na porta, um milagre acontece. Aí ele falou, a viúva com o filho morto. Jesus chega lá e ele vive. Na multiplicação dos pães, irmãos, aquilo podia ter dado errado se Jesus não estivesse lá. Se fosse qualquer outra pessoa, dava ruim. Mas era Jesus. Jesus muda, tudo mudava para melhor, independente da estação. Por quê? Porque a estação do casamento era para não ter mais alegria. Acabou o vinho. Mas Jesus fez o quê? Sobre a palavra dele, a alegria voltou para aquela festa e voltou melhor do que começou. Diante dele, as doenças iam embora. Diante dele, demônios saem. Eu estou dizendo por aquilo que nós estamos vendo. Irmãos, diante de Jesus, perdas se tornavam em ganhos. Diante de Jesus, a morte se tornava em vida. E hoje Ele habita em mim, e hoje Ele habita em você, e te capacita e me capacita a vivermos e darmos a outras pessoas a mesma condição que Pedro teve, de ouvindo essa palavra, em algum momento, lembrar dela e aceitar essa vida e transferir essa vida para outras pessoas. Cada um de nós hoje é tornado pescador de homens. Não pescador apenas, ou aqueles que experimentam circunstâncias e situações, ou vivem por estações ou tempos. Não importa se o ano vai virar, ele vai virar. Nós teremos e já temos uma palavra para esse ano e uma palavra para o próximo ano. E vamos vivenciar e experimentar tudo que Deus já disse ainda esse ano e tudo que Deus já disse para o próximo ano. Mas não porque dividimos os anos, mas porque confiamos na palavra de Deus. Aleluia! Você está entendendo, irmãos? Pedro
sabia da reputação de Jesus porque ela precedia ele. Pedro sabia da autoridade da palavra de Jesus porque ela era comentada, ela era falada. Quem é você? Sou crente. Porque agora você vai fazer um emprego. Você sabia que em alguns lugares perguntam qual a sua religião? Eu falo mesmo. Tem religião não, tem Jesus. Quer? Agora é assim. Pronto. Porque ou vai ou vai. Não tem religião não, eu tenho Jesus. Você é evangélica, sou cristã, sou filha de Deus. Você quer ser? Eu tenho, posso te dar. Se você abrir o seu coração, ele faz morada no seu coração. Simples assim. Mas a gente... porque eu não sei, eu sou assim, né? Todo mundo é cristão. Não, não é não. Cristão é aquele que tem Cristo e age como Cristo, vive como Cristo. Foram chamados de cristãos na igreja primitiva pela primeira vez como deboche. Tá vendo esses daí? São aqueles que são parecidos com o tal do Cristo, cristãos. E aí os discípulos, não é que somos? Tudinho, igualzinho a ele. Somos representantes perfeitos de Deus na terra, filhos de Deus na terra, somos corpo de Cristo na terra, somos Jesus andando, pregando, falando, curando, manifestando a glória do Senhor. Somos nós, filhos de Deus. Aleluia! E era por isso que queriam pegar Jesus, sabia? Não é porque ele curava, é porque ele se dizia filho de Deus, mas ele se dizia com uma certeza tão grande que as pessoas sabiam. Os judeus conheciam o que significava o nome. Quando ele dizia que ele era o filho de Deus, ele estava dizendo, eu sou Deus, a continuação de Deus perfeita na terra. Eita, isso deixava, está dizendo que você, filho de José, em João 8, inclusive, eles têm esse disparate de afrontar a Jesus. Não somos todos nós bastardos? Isso é absurdo, gente. Aleluia! Jesus nunca precisou provar nada para ninguém, sabe? Porque ele sabia exatamente quem ele era. Nós sabemos exatamente quem nós somos. E é por isso que não temos medo de dizer quem nós somos. Não adianta, ainda que perguntem, você não tem medo de ser preso? Eu não tenho. Mas você sabe que você pode ser preso? Mas eu não tenho medo. E se chegar esse momento, irmãos, quem de nós vai retroceder? Diga, eu não. Nós não vamos retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que vivem pela fé. Amém? Aleluia! Nós vemos o Espírito Santo atuando aqui na vida de Pedro. Convencendo porque ele abriu o coração pela fé comum, a princípio. A ponto de, no momento que nasceu de novo, essa fé, a fé do tipo de Deus, atuando através dele, fez coisas extraordinárias. Agora aqui a pesca milagrosa, irmão. Se a gente tivesse que aplicar isso para hoje, pensa aí. Nós estamos sendo chamados hoje a ouvir, crer, confiar e obedecer. Você está pronto para isso? Você pode se colocar de pé? Aleluia! Essa palavra é digna de toda aceitação, amém? Independente da estação que você estiver, ou do que você ou alguém possa chamar de impossível. O grupo de música pode me ajudar, por favor? Mesmo quando tudo não parece lógico, ouça a palavra de Deus e viva o impossível, ok? Aleluia! Pedro disse o quê? Senhor, mestre, nós nos esforçamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar a rede. Porque o Senhor está dizendo, aleluia, aleluia. Você pode estar dizendo, eu sei isso, eu sei aquilo outro, mas uma situação pode estar apertando você, como pode estar apertando a minha vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu posso dizer para você, apesar da circunstância, apesar da situação, Deus diz para você, ei, lance a sua rede, confia em mim, lance a sua rede, pode ir naquilo que eu te disse, pode ir, porque sou eu quem estou garantindo. É a minha palavra que está garantindo. O resultado, irmãos, não está em crer no milagre. O resultado está em crer na palavra. O resultado vem porque nós cremos em Jesus. Lance a sua rede sobre essa palavra. Feche os seus olhos. A gente pode voltar com aquela... Aleluia. Oh, glória.